Ana Thaís, parabéns pela premiação. Obrigada. Não foi o primeiro ano, né? Que Não, ganhou, ano passado também passado ganhou. eu Vamos dar tirei o boa noite para os terceiro nossos. lugar. Ah, que legal, me conte essa história já já. Vamos dar boa noite aos nossos ouvintes e um pouco dessa sua trajetória no Prêmio Destaque Universitário, que é ascendente, né? Então, boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. E, assim, ano passado eu participei e foi com um projeto para elaboração de uma geleia probiótica a partir do resíduo da indústria do vinho. Porque, assim, eu gosto muito de fazer receita e tal. E na minha casa, eu faço o meu próprio vinho, digamos assim, sabe? E o bagaço seria descartado. E daí eu tive uma ideia de fazer uma geleia em casa mesmo com esse bagaço. E o bagaço era da uva já fermentado, então já tem os probióticos e tal. E daí eu não queria descartar e resolvi inventar uma receita. E aí eu procurei o professor Alexandre e ele gostou da ideia, a gente elaborou todo o pré-projeto e tal, e eu consegui tirar o terceiro lugar ano passado. E esse ano o professor Jorge, ele me procurou. Esse Jorge é o Jorge Cavalcante, isso mesmo, né? Que foi um dos grandes incentivos para mim, principalmente esse ano. Foi um pilar muito importante, está sendo um pilar muito importante na minha carreira acadêmica. Eu agradeço a ele novamente. E aí ele me procurou porque a gente já conversa há bastante tempo sobre o veganismo, crudivorismo, que ele é bastante interessado nessa área, né? E como ele vê que ainda tem uma limitação na divulgação do vegetarianismo, veganismo e tal, ele me procurou para a gente elaborar um projeto, e o meu projeto que venceu o primeiro lugar foi a pirâmide. Nós fizemos uma pirâmide alimentar vegana, mas só com alimentos regionais, ou seja, o intuito é disseminar o veganismo de forma mais acessível para as pessoas, utilizando e valorizando os alimentos locais e, ao mesmo tempo, desmentir a questão de que veganismo é alguma coisa cara, inacessível, porque geralmente as pessoas associam veganismo com mas como eu vou ser vegano, mas não tem isso aqui, ainda não tem no mercado e tal. E a gente vê que a gente não precisa de industrializados para viver. Muito menos assim, veganos, porque são alimentos muito acessíveis, até mais baratos. E a ideia do projeto foi mais na questão da acessibilidade e da informação. E a gente ainda vai terminar o projeto, a gente vai elaborar tudo direitinho, as porções e tal, para a gente realmente divulgar essa pirâmide para facilitar o entendimento das pessoas e a acessibilidade. Interessante ressaltar que o Prêmio de Destaque Universitário ele aprova e seleciona projetos em diferentes níveis, em ideia, em andamento e em conclusão, né? Então, o seu projeto é um projeto em início, né, de construção e do debate, já se sabe, se reconhece e notifica-se que é um trabalho importantíssimo na área. E eu vejo que isso tem a ver também com a sua própria história de vida, sua escolha e estilo de vida. Creio que por isso que o Jorge também procurou, porque tem um outro perfil esse prêmio. Ele não necessariamente é fruto do seu TCC ou só com aquele professor que lhe acompanha. A gente estimula que os professores também procurem os alunos e os alunos procurem os professores. Enfim, que se encontrem de uma via ou de outra. E que bom, ouvindo vocês, né? Vejo que esse caminho foi sendo construído. Esse é o objetivo do prêmio criado pelo Dr. Oscar. E o seu trabalho, essa pirâmide, quais são os alimentos que aparecem nele? O que você destacou dentre essa riqueza de frutas, né, e legumes que a gente tem aqui? Então, na base, a gente colocou os alimentos mais fonte de carboidrato, ou seja, a gente colocou a mandioca, Bom. A gente colocou o milho, comemos verde, muito. Deixa eu me lembrar. Até aí tá tudo gostoso. Vamos mais. Aí a gente colocou a tapioca, que são os derivados, né? Isso, da mandioca.
Aí no nível acima a gente colocou foi as frutas. As frutas que a gente escolheu, se não me engano, foi caju. A gente escolheu caju, tamarindo, manga também, cajá. Mas as frutas mesmo regionais. Tá tudo gostoso. Até agora eu não vi. Aquele ali eu tenho que testar se esse sorvete tem sabor. Eu imagino que sim, porque eu adoro. Eu falo assim brincando, mas eu adoro. O kefir, que não tem gosto de nada, a gente vai colocando os sabores, Sim, né? sim. Aí é uma delícia, a textura. Só de saber que faz bem, eu já como é feliz, né? Acho que o espírito tem que ser esse. Na sua pirâmide, eu já tô vendo aí que não tem nada que a gente não coma. Só não tô vendo a siriguela, que para mim é a melhor tem fruta. siriguela também. Essa semana eu comi uma siriguela. Claudênia, muito obrigada. Lá de Massapê, ela trouxe uma delícia. Ainda estava assim, geladinha. Mas o bom mesmo é pegar no pé, subir na árvore e A arrancar. gente colocou siriguela, colocou cajarona também. Acho que essa eu não conheço. Cajarona. Cajarona, você conhece, Stefan? Conheço. Tá da gema, né? Dá muito aqui na safra. A gente escolheu. Mas esses que dão mesmo na safra, que é justamente para as pessoas terem mais acesso à ata também, coloquei ata. Delícia. E no grupo das leguminosas... Na verdade, a gente estraga muito. Quando está na época, é uma tristeza ver o caju se desfazendo, a manga, né, no chão. Isso, inclusive, eu ganhei o segundo lugar, de projeto O cultural? do cultural, com a foto... Justamente era sua aquela? Isso, era minha que também. É um vão assim e as frutas destruídas no chão, né? Isso, assim, apesar da gente saber que a natureza é tão sábia que aquilo vai virar adubo, mas poderia servir de mão de obra para os pequenos agricultores para fazerem doce de caju, até mesmo vender o caju, fazer... dá para fazer várias receitas com ele para vender, para valorizar justamente o produto da terra e o pequeno agricultor, né? Pernambuco se faz muito isso. Eles fazem os cajus de todas as maneiras. Eles têm um processamento de secagem, que é a coisa mais gostosa. Ele fica tipo ameixa seca, né? Mas é uma textura, porque o caju tem uma outra composição. O caju passa, né? Uma delícia. Aqui eu vejo que as pessoas são mais preocupadas com a castanha, que é o que dá mais lucro, né? E acabam esquecendo o pedúnculo, que poderia dar muito mais lucro do que a castanha, né? E as pessoas não veem o potencial do pedúnculo do caju. Então, eu estou muito feliz aqui com a vinda de vocês. Estou sentindo só falta do troféu. Né? Deixaram lá em casa, né? Na prateleira, só na estante, chegando. Já que eu falei em troféu, vou lembrar agora do que foi a emoção, né? A noite daquele dia. Vocês foram, Oderno? Auricélia, foram? A Vanessa foi? Mas veio agora, então tá certo. Clarice, você foi? Vocês foram lindos, maravilhosos, cheirosos, né? Que foi uma noite linda. A gente vai no contento. A Thaís está sempre linda. Olha esse rosto maravilhoso, parece uma boneca. Obrigada. A minha filha olhou para a Thaís naquele dia do prêmio. Ela disse, mamãe, eu conheço ela. Eu a vi no FAMES. Sana. O FAMES é aqui, né? No Sana, lá em Fortaleza, que acho que você estava de mortiça, alguma coisa assim, né? Que ela também se veste de cosplay. E aí ela disse, ela é muito linda. A hora que eu olhei, reconheci na hora. Então, fica aí a fã, né? Que reconheceu. E como é que foi aquela noite, Ana Thaís? Você foi chamada quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Bicampeã, então, né? Foi, assim, uma emoção muito grande, porque você tem toda expectativa, né? Mas você nunca tá 100% seguro, né? E, na verdade, eu fui premiada a primeira vez pelo segundo lugar, com a foto, né? E daí eu fui esperar, né? Da primeiro lugar e tal. Eu não tava, assim, esperando chamarem meu nome, já tava né? satisfeita, né? Eu já tava satisfeita com o segundo lugar, né? E aí, quando chamaram meu nome, assim, você se sente realmente valorizado, né? E isso é muito importante. E você vê que todo o esforço vale a pena no final, sendo premiado ou não, nenhum esforço é em vão, né? E eu fiquei realmente muito, muito, muito feliz. Que bom. E vocês? Agora sim, a palavra é de vocês, né? Empresta só um instantinho, Stefferson. Auricélia, não? Oderno.
a Auricélia transfere para o Oderno, né? Eu já entendi. Oderno, como é que foi ver sua filha nesse processo aí? Eu acho o seguinte, para todo pai, mãe, familiares, que tem essa emoção de ver um filho, de ver uma pessoa da família ser premiado, é muito gratificante, porque a gente vê que o esforço, porque a gente que acompanha o dia a dia da Thaís, e ela tem até dificuldade, às vezes, para poder processar suas coisas, porque a gente é daquela plateia que não ainda aderiu àquilo que ela é determinada. O estilo de vida. Sim. Então, é muito dificultoso para ela, e a gente vê o esforço dela do dia a dia. A gente acompanha o esforço dela do dia a dia. Então, isso é gratificante, né? Para a gente, como pai, para a família, para os amigos, enfim, para toda a comunidade. Então, a emoção dela, com certeza, se transfere para a gente, mas jamais nós iremos sentir a emoção que ela sentiu no momento, porque isso é a realização da vida dela, e ela é perseverante, ela é danada nesses questionamentos que ela defende com unhas e dentes, como se diz na gíria mesmo. Então, foi uma emoção grande. Eu, na hora que ela recebeu a premiação, eu estava um pouco afastado, mas a Auricélia e a Ana Clarice estavam bem juntinho dela, inclusive fizeram as fotos, e a gente sentiu, mesmo um pouco afastada, a emoção que ela sentiu naquele momento de ser premiada. Já com o segundo lugar, a gente já via que ela já estava com um sorriso, né, bem extenso, mas com o chamado do primeiro lugar, aí foi que ela ficou mais emocionada ainda. Isso é gratificante para a vida profissional dela, para a vida dela particular também. Então, foi uma coisa que eu desejo a todos os pais de alunos que estudam numa instituição, eu queria dizer, UNITA, né, de muita responsabilidade, né, com muita disciplina. Então, parabenizar aqui a UNITA, professor Oscar Rodrigues. Eu sou fã do professor Oscar Rodrigues, porque ele leva essa unidade escolar, essa universidade, com muito carinho, com muito apreço. Então, o resultado está aí. Cada aluno, cada universitário, cada premiação, cada projeto, está lá o carimbo do UNITA. Então, eu queria parabenizar aqui a Faculdades UNITA, na pessoa do professor Oscar Rodrigues, e todos que fazem, né, o corpo de professores, orientadores, todos que fazem o UNITA. Então, devolver aqui a minha emoção da Thaís ter sido premiada, eu devolvo aqui a emoção de Sobral ter uma faculdade tão valorosa, tão importante como as faculdades UNITA. Obrigada pelas palavras. É bom de microfone mesmo, né? À toa não. Mas fique aí que tenho ainda mais uma observação que eu acho que é importante no que você falou, Oderno Santos, que é o estilo, porque a pesquisa dela não é só uma pesquisa com a intenção do tema, né? A gente vê que é pelo estilo de vida também uma escolha de alimento, que não é só uma escolha alimentar, é uma postura na vida, e não é fácil, porque é uma nova geração, e cada nova geração ela rompe com as anteriores. Certeza. E aí até a gente como pai até entender, né? Que é um outro processo, mas um fruto não cai longe do pé, né? Então essa perseverança, essa insistência tem a ver com a árvore que ela está colocada, e eu imagino que vocês também são pessoas focadas, né? Determinadas, defendem o que acreditam, e ela tem as escolhas dela, né? E vai na mesma perseverança também. Então, parabéns, isso é muito importante. Acho que o susto maior de perceber com estilos diferentes é que o filho não é a gente, né? É um outro ser, e que vai nesse caminho, no caminho do bem que a gente coloca, mas ele tem outras escolhas que talvez a gente não fizesse. Minha filha mais velha tem 16 anos, mas eu acho que aos 10 anos dela eu comecei a perceber isso, né? Como é que ela é um outro ser que não é um pedaço de mim, e não é, né? Então a gente tem que deixar também nessa autonomia de olho vivo. Então essa presença de vocês, para mim, é muito emocionante, é muito importante. E eu acho que a Thaís, você percebe dessa maneira também?
Exatamente. Você gosta dessa presença? Porque, assim como eu perguntei para o Stefferson, né? Nem todo jovem aceita essa presença carinhosa perto. Na verdade, assim, às vezes eles que não querem ir nos lugares, eu arrasto eles. Ah, que bom, que bom. Porque eu acho que isso faz diferença, sim, em qualidade de vida pra gente, né? Isso. Minha mãe morreu muito cedo, mas antes dela morrer, ela ainda foi para alguns eventos dentro da faculdade, quando tinha semana de história. Eu fazia questão de estar lá, porque, mim, né? Em todo evento, eu tento levar eles. Até no primeiro dia de aula, eles me deixaram na porta. Ah, que legal, que legal. Parabéns. Muito obrigada. Inclusive, Obrigada pelas palavras. só para encerrar, no dia da festa que ela veio receber a premiação, na mesma noite, nós estávamos com um evento num shopping lá em Fortaleza, com a nossa categoria, porque eu faço parte do Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará, e nós estávamos com a exposição num shopping, esse novo shopping, o Shopping Rio Mar, né, com a diretoria do Sindicato dos Radialistas, até com a exposição, e eu deixei de ir para poder vir com a Ana Thaís para o evento que ela recebeu a premiação. Então eu fiz com muito carinho, pedi desculpa aos colegas, mas eu vim primeiro atender aqui o chamado da Ana Thaís, que fez questão que a gente participasse, que a família estivesse junto, e até mesmo para poder ver se coloca a gente também no círculo, né? Para ver se coloca. E devagarinho eu acho que vai tentando e de repente consegue, né? A perseverança, ela faz parte, né, de um projeto de vencer na vida. Então, eu agradeço mais uma vez, né, o espaço e dizer que a gente que é radialista sempre está perto de um microfone. Tá? Um abraço, boa noite. Obrigada. O Jorge Cavalcante vai fazer uma participação com a sua primeira pergunta. Caríssimos, eu estou de volta, Jorge Cavalcante, para fazer agora minhas 2 perguntas aos nossos convidados ilustres que estão aí, meus queridos, grandes Stefferson Douglas e Ana Thaís. Eita, foram muito bons vocês. Esse Stefferson arrasou aí na premiação, no destaque universitário no curso de nutrição, no que se refere à produção científica. Grande sorvete, viu, Stefferson? Muito interessante mesmo para uma alternativa e uma viabilidade de mercado muito interessante num grupo que merece uma atenção especial. E a Ana Thaís, que eu conheço de cor salteado, né? Estamos com alguns projetos aí, alguns deles compartilhados com o professor Alexandre Barros. Grande abraço, professor Alexandre Barros. E o professor Hamilton, né? Hamilton Costa, que também é um defensor aí do veganismo, participa até da banca da Ana Thaís, do pré-projeto esse semestre. Grande abraço, professor Hamilton Costa. E eu vou fazer perguntas para esses 2 maravilhosos acadêmicos. Stefferson agora brevemente será um profissional, está perto aí da colação, né, Stefferson? E a Ana Thaís, daqui a 1 ano, estará concluindo também o seu curso, né, daqui a 12 meses. Então, eu gostaria de fazer a pergunta para os 2. Primeira pergunta, depois vem a segunda. Primeiro é o seguinte, meu povo. O que é que isso vai ter de impacto dentro da nutrição? O que é que vocês acreditam que essa vitória que vocês têm obtido, se tem alguma consequência para futuros competidores que queiram assim mostrar o seu trabalho no Prêmio de Destaque Universitário, ou até mesmo no nosso próprio curso? O que é que isso pode impactar, hein, Stefferson? Alguma coisa vai render isso aí para outros acadêmicos, para professores, sua premiação? E para você também, Ana Thaís, o que é que isso pode render para dentro do curso? E o que é que isso pode render, então, para vocês 2, né? E porque o Stefferson já tem até uma certa ideia. E a Ana Thaís, o que é que ela considera que isso possa... Qual é a consequência desse prêmio, né? Porque você também ganhou um outro prêmio. E no ano passado, esse ano também você ganhou o 2º prêmio, né? E aí, o que é que vocês esperam aí, meninos? Diga aí para nós.
Vou ficar aqui escutando e daqui a pouco eu retorno com a segunda pergunta. Grande abraço. Ok, meninos. E quer começar? Ana Thaís Vasconcelos Santos, com a palavra. Então, eu vejo que no meio acadêmico o assunto veganismo ainda é muito pouco explorado, né? Eu estava comentando com o professor Jorge, até porque os próprios acadêmicos eles não se interessam muito pelo assunto, já que também por aqui ainda é muito pouco procurado, tem muito poucas pessoas que estão dispostas a seguirem esse estilo de vida, às vezes por falta de informação, por justamente esses mitos de que veganismo é inacessível, que pode faltar algum nutriente, a questão das proteínas, etc. E eu quero justamente quebrar todos esses tabus acima do veganismo e fazer com que as pessoas tenham acesso à informação correta e possam optar pelo estilo de vida cientes do que estão fazendo, né? E sem se sacrificarem, indo procurar industrializados e tal, que a gente já sabe que, além de mais caros, ainda são prejudiciais à nossa saúde, né? E eu quero justamente, além disso, valorizar os produtos locais, porque às vezes a gente vê até em restaurante e tal, você procura, às vezes, um suco de caju na safra, não tem suco de alguma fruta ou algum prato mais regional, e não, às vezes você tem acesso a uma receita de outro país, de outro estado, e não tem do Ceará, né? Eu acho que ainda falta muito a valorização das frutas, dos produtos locais. Eu quero justamente juntar esses dois fatores com o projeto e disseminar de forma que enriqueça mais a produção local e informar as pessoas acerca do veganismo, justamente para quebrar os tabus acerca dessa opção alimentar que ainda é muito pouco disseminada. Hoje em dia, você pode ter vários estilos de vida e tem que ter mercado para todas as escolhas. O nosso organismo não é do mesmo jeito e a pluralidade de opções é que é importante. Não pode um crugívoro e um vegano não ter opção alimentar em qualquer cidade, né? Essas opções elas têm que existir e para isso, como todo num país capitalista, você precisa ter mercado, precisa ter consumidor. E a ciência serve para isso, né? Para a gente divulgar, criar adeptos, a escolha consciente por um caminho, que cada escolha leva a uma consequência, a um determinado sentido e uma valorização. Por falar em acompanhar desde criança, eu acabei de ver a Ana Thaís Vasconcelos Santos, bebezinha, a primeira vez que ela falou, ela disse, eu perguntei se ela tinha experiência no rádio, ela disse que não, é porque ela esqueceu que um aninho já acompanhava o pai, né, na rádio, toda fofinha, formosa, dentro desse processo. Então, não é um estranhamento, porque é um ambiente familiar, né? O fruto não cai longe do pé, né? Então, vamos para a segunda pergunta de Jorge Cavalcante. Caríssimos, eu estou de volta, Jorge Cavalcante, para fazer a minha segunda pergunta aos meus queridos acadêmicos, egresso, grande Stephenson Douglas, grande Ana Thaís, a respeito dessa premiação do nosso querido Centro Universitário UNINTA, que foi o destaque universitário no curso de nutrição de 2019. Para os dois, Stephenson e Ana Thaís, o que é que vocês esperam daqui para diante? Para vocês, quais são as metas com essa premiação? O que é que vocês amadureceram? Né? Quando vocês olham para o início do curso até agora, como é que vocês se veem cientificamente? Como é que vocês se veem como inovadores, como produtores de alguma coisa? O que é que pode vir aí pela frente? Conte só alguma coisa para nós aqui, tá certo? Não precisa contar tudo não, mas dê-nos uma pista. E qual é a mensagem que vocês deixam aí para os seus colegas, né, que estão por aí no curso de nutrição, que poderão também participar dessa premiação, que em 2020 vai bombar mais do que já foi sucesso total em 2019. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Stephenson, valeu.
seu trabalho excelente. Espero que você possa aí prosseguir com a professora Márcia Aragão essa produção desse produto que é de grande valia para uma categoria específica de pessoas que buscam qualidade de vida, né? E a Ana Thaís também. Tá? Vamos continuar aí o trabalho, né, Ana Thaís? Temos umas parcerias a serem firmadas aí. É segredo, nem você sabe, mas é segredo. Eu já estou com uma parceria muito interessante, que depois a gente conversa sobre a continuidade desse projeto da Pirâmide dos Alimentos. Tá bom? Bem como a sua grande fotografia que você fez, né? Vou ficar aqui escutando, estou em Fortaleza. Um grande abraço para vocês e a gente vai se falando. Ok, ele colocou então aí a reflexão, a autorreflexão, né? Como é que vocês se veem hoje do início do curso, aquela jovem caloura que decidiram nutrição porque queriam mesmo, já sabiam o que era ou não? Acho que a pergunta é um pouco assim, como foi crescendo, né, dentro da formação. Assim, eu sempre tive interesse na área, né? Sempre achei muito interessante. E quando eu entrei na faculdade, foi justamente o tempo que eu comecei essa escolha alimentar, o veganismo e tal. E, assim, no começo eu tive um pouquinho de dificuldade, porque, assim, no começo ainda era muito tímida, não tinha muito contato com os professores, etc. Mas ao decorrer da minha vida acadêmica, apesar das dificuldades, né, porque eu sei que ainda a academia ainda ela é a nutrição convencional mesmo, a gente precisa. Você era estranha no ninho. Como é que não vai comer um sandubão assim, né, com Isso. 2 carnes, né, aquela fritura? Isso, sempre as pessoas achavam assim, sabe? Algumas achavam interessante e tal, mas outras, assim, achavam loucura e etc. Até hoje, né? Mas, assim, apesar das dificuldades e tal, que você precisa, de certa forma, você precisa aprender, porque eu não vou lidar só com pacientes veganos, né? Eu vou lidar com pacientes, vou lidar com todo tipo de público, e você tem que aprender, apesar de ser contra as nossas convicções, a gente tem que aprender para pensar no lado do outro, né? Mas na minha trajetória acadêmica, principalmente agora que eu comecei, eu tenho muito apoio dos meus professores, principalmente o professor Alexandre, Hamilton, professor Jorge também. Eles me apoiam muito e é muito, muito gratificante o incentivo, né? Porque, às vezes, sem um incentivo, você pensa em desistir. Às vezes, eu já pensei em desistir, mas com incentivo, às vezes, palavras, uma frase já reacende todo a sua vontade de vencer. E eu quero muito me especializar na área do veganismo, produzir conteúdos, quero dar palestras também. E Se prepare, porque essa comunidade é internacional. Não sei não, mas aí tem que criar asas, né? Porque esse é um tipo de assunto que está dentro desse universo internacional, são possibilidades. Aqui no Brasil a gente vê como alternativa, em outros países é uma realidade mesmo, é um estilo de vida, não há distinção de quem gosta de produtos processados e produtos naturais, tem comunidade para todo mundo, há uma relação muito respeitosa, né? Porque o conhecimento já está difundido. Aqui no Brasil, inclusive, considero que o seu trabalho aqui no Ceará, um dos primeiros educativamente, assim, colocando para ver com segurança, porque um dos grandes problemas é realmente, mas não vai faltar nutriente nessa menina? Será que ela está forte? Será que, porque qual é a ideia de um filho forte? Aquele que é fofinho, gordinho, olha, chega rosado, né? Então, assim como o bebê, o filho nunca cresce, é sempre um bebê, então, essa noção, com certeza, é uma preocupação dos familiares, de quem protege a gente, né? Então, esse é um processo de ampliação de conhecimento. Eu creio que esse prêmio lhe dá a oportunidade de ser mais respeitada ainda, né? Na comunidade. Isso. De perceber que os pares reconhecem a importância do trabalho. Não é uma invenção, né? Isso é ciência também, isso é um processo, isso é um caminho
que tem a ver com escolhas. Não é uma obrigação para todo mundo, é uma escolha por vontade, é respeitar o corpo, né? Com esse E a trabalho, mente. isso. Com esse trabalho eu quero também abrir uma margem para outros acadêmicos se interessarem na área, né? Porque a gente vê que falta muito conteúdo desse assunto na literatura científica, né? E eu quero justamente dar esse pontapé para outros acadêmicos de nutrição ou de outras áreas também abordarem esse assunto para ficar mais na mídia, para as pessoas realmente se informarem e enriquecer mais a literatura, né? Que tá precisando. Ok, obrigada, Ana Thaís. Quero novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder falar sobre o meu trabalho, os meus trabalhos, abordar sobre o assunto, que realmente é um assunto que eu gosto bastante de falar. E eu quero encorajar também aos outros alunos a submeterem seus trabalhos, porque é um sentimento assim único você ser reconhecido pelo seu esforço. Eu acho que toda pessoa merece sentir isso, e eu quero deixar minha mensagem que submetam seus trabalhos, se esforcem, porque nenhum esforço é em vão. E muito obrigada, boa noite e Feliz Natal para todo mundo. Obrigada. Antes de darmos continuidade da promoção da noite, da semana, o Jorge Cavalcante pediu para a Thaís dar só uma palavra final sobre um blog. Exatamente. Na verdade, eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, e tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre o veganismo. Eu posto receitas, eu posto meu dia a dia, posto sobre informações nutricionais, etc. E o meu canal no YouTube é Ana Vasconcelos, Ana com 2 N's. O Instagram é vegana, com 2 As, 2 N's e 2 As. E minha página no Facebook é vegana, só com 2 N's, normal, vegana.